Oi, pessoal, então corrigindo a avaliação de lógica de programação, tá? A gente tinha que uma das questões era o seguinte: assinale a alternativa que mostra o programa que imprime na tela um valor X de minutos para segundos. Então, a gente já tinha treinado antes como é que a gente fazia para poder converter, né, de minutos para segundos, de segundos para minutos. Então a gente sabe o seguinte, que um minuto ele tem 60 segundos, tá? Então se um minuto tem 60 segundos, 2 minutos tem 120 segundos. Então a gente vai multiplicar o valor recebido por 60 para ter esse valor em segundos. Então a resposta correta era print x multiplicado por 60. Tá certo? Deixa eu passar. Segundo, os dados booleanos são aqueles utilizados em estruturas condicionais barra relacionais, como o if. Tá? Identifique a alternativa abaixo que apresenta exemplo tipos de dados booleanos. Quando eu estou falando desses dados booleanos, eu estou falando daqueles dados que a gente sabe se é sim ou não, se é verdadeiro, falso, se é ligado, desligado, tá? Então, a gente tem aqui alguns dados para analisar e a gente tem rua corrente divina, 1, 2, 3. Então a gente sabe que isso daqui é uma string, é uma cadeia de caracteres. 5, 5, 8. Então a gente tem um número inteiro. Verdadeiro, falso. Opa, temos dados booleanos aqui que são dupla, uma coisa ou outra. 1, 2 e 3. A gente tem aí dados textuais sem dizer nada. Boolean characters são tipos de dados, não estou falando de valores. Então a resposta correta é verdadeiro e falso. Terceira, assinale a alternativa que apresenta apenas números inteiros, tá? Qual dessas alternativas que apresenta apenas números inteiros? A primeira apresenta, não, falso. Por quê? Porque esse um aí com as aspinhas, tá? Está dizendo que ele é um tipo string. A segunda também tem um A ali, string. A terceira, números inteiros. 1, 2, 9, -1, 23, 4, 0, 100, por aí vai. Tá? A quarta, 10, 2, opa, de novo, uma string aí no meio. E a quinta, o que é que tem de errado na quinta é que o último número aí, o 6.3, não é inteiro. É um número float, tá certo? Número decimal. Quarta, analise a definição. Estou até aqui afirmando uma estrutura de seleção permite a escolha de um grupo de ações e estruturas contido na estrutura de seleção, a ser executado quando determinadas condições representadas por expressões lógicas são ou não satisfeitas. Eu estou falando de quem? Estou falando do if. O if ele verifica se uma condição ela é verdadeira ou falsa. Lá o booleano que a gente estava tratando agora antes. Então, se ela for verdadeira, ele pode executar o grupo de ações que vai estar logo abaixo do if. Opcionalmente, esse if pode ter um else, tá certo? Então, esse else só executa se aquele grupo de condição que estiver lá em cima for, na verdade, falso. Se ele for verdadeiro, executa o que está abaixo do if. Se for falso, executa o que está abaixo do else. Então, vamos analisar agora os itens que ele deu. Então ele deu o seguinte: uma estrutura de seleção deve conter pelo menos outra estrutura de seleção. Não precisa. Até o else é opcional dentro de um if. Tá? 2. O grupo de ações existente dentro de uma estrutura de seleção pode não ser executado. Exatamente. Veja bem que se a minha condição for verdadeira e eu tenho um else lá dentro, tá? O que está dentro do else, que é quando a condição é falsa, não será executado. Ele simplesmente executa o que está dentro do if e passa para o resto do código. Então, item 2 verdadeiro e item 1 falso. 3. Uma estrutura de seleção pode conter dois grupos de ações. Um que é executado caso a expressão lógica seja verdadeira e outro que é executado caso a expressão lógica seja falsa, ou seja, exatamente o que eu estava dizendo.
Então, alternativa 1 falsa, 2 verdadeira, 3 verdadeira. Vamos ver se tem essa opção. Tem aqui 2 e 3 como correto, verdadeiro, tá certo? Quinto, considerando a execução do trecho de programa Python abaixo, informe o valor atribuído à variável A. Percebam aqui que eu estou perguntando o valor de A. Teve gente que pôs como era a conta, teve gente que simplesmente saiu substituindo aqui as expressões, mas não chegou a processar, executar, tá certo? Mas aí eu aceitei, tá? Então vamos lá, analisar o seguinte, ó. A é igual a 3 na primeira linha. B é igual a A vezes 2. Quanto é A nesse momento? 3. 3 vezes menos 2 é menos 6. E C é A menos 1. Quanto é A aqui ainda? Ainda é 3. Então, 3 menos 1, C é igual a 2. E aí, ele na última linha diz o seguinte, olha, A vai ser igual ao valor anterior que A tinha, mais o valor de B, mais o valor de C. Então, a gente sabe que A anterior era 3. Sabemos que B ficou menos 6 e C 2. Então, agora a gente vai somar esses valores. Quanto é 3 mais menos 6 mais 2? Então, 3 mais 2 são valores positivos, é 5. 5 menos 6 vai dar menos 1, que era a resposta correta. Tá certo? Então, agora, próxima questão. Pronto. Essa eu acredito que era a questão com maior índice de. Eu não vou dizer dificuldade, mas de trabalho. Por quê? Porque como as alternativas elas eram diferentes, vocês precisavam fazer esses cálculos na mão, tá? Então, vamos lá. Eu dou um valor para A, dou um valor para B e dou um valor para C. E aí pergunto, é possível afirmar que A mais B menos C vezes 2 é maior do que 10? A mais C vezes 2 menos B é maior do que 10? Não, são alternativas falsas. Então, essa daqui vocês têm que pôr na conta mesmo para poder responder. Então, vamos lá. 4 mais 2, 6 vezes 2 dá quanto? 12. Menos 8 de B é menor do que 10? Sim. 12 menos 8 vai dar 4. 4 é menor do que 10. Então, essa era a alternativa correta. Tá certo? Quinta questão. Assinale a alternativa que apresenta. Opa, desculpa, sétima questão. Assinale a alternativa que apresenta uma conversão válida de um número inteiro, variável número, para um número decimal, seguindo a linguagem Python. Então a gente já tinha estudado e a gente sabe que tem algumas funçõezinhas que permitem a gente fazer isso. Então se eu chamo uma funçãozinha str, eu estou falando de um string. Se eu chamo um int na frente de uma variável, eu estou convertendo ela para inteiro. Se eu chamo float na frente, eu estou convertendo ela para decimal. Decimal não existe, ponto flutuante também não. Então a resposta correta é float número, certo? Para que serve o input? Fizemos bastante, utilizamos muito. Então o input serve para receber dados que vai ser fornecido pelo usuário via o teclado, tá bom? Então, para converter valores, usamos aquelas funçõezinhas. Para imprimir mensagens na tela, usamos o print. Tá? Para imprimir mensagem no console, também o print. Nenhuma das respostas, não, porque a resposta correta era para receber dados digitados no teclado. Então, mais uma. Considere o programa abaixo em Python e assinale a alternativa correta. Tá? Pessoal, o que é que ele está passando aqui no programa? O que, é que a gente precisa analisar? Primeiro, que o programa não estava errado. O programa estava todo certinho, não existia nenhum erro aqui no programa que abonasse sua execução. Tá bom? Primeira coisa. Segundo, esse programa é um programa que a gente já estava trabalhando lá na apostila e dentro dos exercícios. Tá? Terceiro,
tá? Esse é um programa que vai pedir para que o usuário digite um número, depois imprime na tela esse número que ele digitou e verifica se esse número que ele digitou é igual ao que ele chama lá de cima de um número sorteado, que é igual a 100. Se for, vai dizer que o cara acertou o chute. Se não for, vai dizer que ele errou o chute, tá certo? Porque o número é, ele vai verificar de novo, novamente, se o número foi maior do que o sorteado, sim ou não. Então, ó, se não foi, ele errou. Mas aí ele verifica, chute maior do que sorteio, se sim, vai dizer que o número é maior do que o sorteado. Se não, vai dizer que o número é menor do que o sorteado. Então vamos analisar agora as alternativas para a gente definir qual é a nossa alternativa correta. Ele diz que o programa não vai executar devido a erros de sintaxe. Falso. O programa está tudo correto, não existe nada incorreto dentro dele aí, tá? O programa não vai executar, pois não é possível multiplicar um texto como na linha 1 e 3. Logo, apresentará um erro. Falso, pessoal. A gente também fez isso lá dentro das opções de variáveis, de trabalhar com strings. A gente viu que a gente pode sim multiplicar um texto no Python. Então, se eu boto asterisco ali, aqui, ó, asterisco, como um texto multiplicado por 30 é a mesma coisa de eu colocar um A multiplicado por 30 e ele vai imprimir A 30 vezes, tá certo? Então, próximo. O programa vai ser executado, mas entrará em um loop infinito, pois não foi escrito de forma semanticamente correta. Loop, que é aquela parte de laço de execução, tá certo? Que é quando fica se repetindo o código, nem está escrito aí no código, então não teria como ocorrer isso. A próxima opção diz que ele vai ser executado se o usuário informar o valor 100. Então a gente já viu que ele vai ser executado independente do valor que o usuário informar. Se ele informa o valor 100, aí ele vai dizer que o cara acertou. Se ele informa um valor que é maior do que 100, vai dizer que ele errou porque informou um valor maior. Se ele informa um valor menor, vai dizer que ele errou e informou. E ele informou, o chute dele foi um valor menor. Então, a próxima alternativa diz que o programa vai ser executado e quando lê o que o usuário informar no teclado, mostrará se ele acertou ou não o chute. Então, esta é a alternativa correta, tá? E a última questão, ele diz o seguinte: quando a gente usa o input, a gente já conversou sobre isso lá atrás, a gente usa o input e o Python já recebe esses valores sempre como valores textuais. Então a gente precisa utilizar esses métodos de conversão quando a gente quer trabalhar com um número, por exemplo, ou quando a gente quer afirmar que o que ele vai informar, mesmo que ele informe um número ali, é um valor textual. Então, a gente tem esses métodos str, floatint, tá? E ele pergunta a vocês quais são os tipos do que cada um trata. Então, se eu estou utilizando o str, o floatint, tá? Eu estou utilizando o que? str, valores textuais, float, valores decimais, int, valores inteiros. Então, eu teria aí como resposta correta textuais, decimais e inteiras. Tá certo, pessoal? Então é isso, essa foi a nossa avaliação diagnóstica de lógica de programação. E aí eu peço que vocês analisem o que é que vocês erraram, tá? Das respostas. E aí comentem lá no Classroom o que é que vocês erraram, se caiu em alguma casca de banana, se tinha alguma coisa. Digam qual foi a justificativa de vocês porem aquela questão. E aí comentem, ó, poxa, eu errei porque eu achava que era isso. Tá certo? Um abraço, pessoal.